Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos falar sempre da graça. Então leia aí a palavra e entenda o que ele está dizendo. Diz assim, ele está fazendo uma pergunta, Paulo está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Então tem coisas à vistas. Então ele está dizendo, que diremos, pois, à vista destas coisas? Romanos 8:31. Aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora presta atenção, muita atenção agora. Porventura não nos dará graciosamente com esse filho? Olha o que está dizendo. Aquele que não poupou ao seu filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará graciosamente? Como não nos dará gratuitamente com esse filho? É uma pergunta. Todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, o único Deus verdadeiro, Senhor. Deus que não engana ninguém, que não explora ninguém. Mas Deus que nos ama e que quer que todos nós tenhamos conhecimento da verdade. Abra o nosso entendimento. Aqui está a palavra da verdade, que é o Evangelho. Estão os irmãos novinhos no YouTube, chegando agora, começando agora a ter o primeiro contato com a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus. Abra o nosso entendimento, queremos ver as coisas profundas, entendê-las por revelação no Espírito. Se o Senhor não revelar, nós não vamos saber, nós vamos ficar na religião. Assim, abra o nosso entendimento dos que estão aqui e daqueles que nos ouvirão e assistirão pelo YouTube. Alcance lá no YouTube, Senhor, aqueles tristes de coração, aqueles aprisionados pelo evangelho da lei, depois à vista destas coisas. Quais coisas? O que Paulo tem em mente quando ele fala, o que nós vamos dizer à vista dessas coisas? Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que Paulo tem em mente? E depois que ele vê todas essas coisas e as compreende, vem uma revelação, uma compreensão. Nossa, depois de tudo isso, Deus é por nós. Se Deus já fez tudo isso, se Deus se fez tudo isso, é por nós. Aí ele olha para trás, o que vai se levantar contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quais coisas que Paulo tem em mente? Porque geralmente se fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queria um papagaio que repete coisa, não sabe nem o que está dizendo. Uma palavra positiva, Deus está comigo, quem será contra mim? Aí depois está com medo do diabo, medo de um monte de coisa, nem acredita naquilo que diz. Mas vamos trabalhar um pouquinho nestas coisas que vêm desde o capítulo 1 até o capítulo 8, onde nós estamos. Então você não precisa abrir, eu vou aqui rapidamente. Se você for ler Romanos capítulo 1, 2 e 3, você vai encontrar quando Deus fala que o homem pecou e ficou destituído da glória de Deus, passou a ser possuidor de uma natureza humana caída. Você vai encontrar Paulo dizendo que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Para os homens perversos, a mentira passou a ser a verdade, e a verdade passou a ser mentira, a coisa está trocada. E Paulo vai explicando que o homem caiu, destruiu todas as coisas, o planeta ficou estragado, o pecado entrou no mundo, todos nascem estragados, pervertidos, escravizados por essa natureza maligna, e que nenhum deles tem força para libertar a humanidade disso. Paulo vai deixar isso explícito no capítulo 1, 2 e 3. Aí no capítulo 4 ele vai usar o pai da fé, um personagem grande do Velho Testamento. Ele vai começar a explicar, se Deus não agisse na vida do homem, o homem nunca sairia do pecado, nunca seria liberto, nunca seria salvo.
Então ele vai explicar que vem Cristo, Deus se encarna, se faz homem, vem na terra, para fazer o quê? Ele vem quitar a dívida desse homem, pagar o preço dessa raça humana. Ele vem tomar sobre si toda a maldição que a lei trouxe sobre essa raça humana, e vem justificar essa raça humana. O que é ser justificado? Significa que tudo que eu devia, tudo que era contra mim, toda a minha dívida, alguém me substituiu, tomou a minha dívida e na cruz pagou tudo que eu devia, e eu me tornei inocente, justificado por aquele que assumiu o meu lugar e na cruz pagou o que eu devia. Como é difícil as pessoas entenderem, presta atenção. Você vai encontrar muito doutrina de pagar preço, né? Para pagar preço você tem que ficar sem comer. Pagar preço é subir no monte e ficar sem dormir. É fazer campanha ininterruptamente, estou pagando preço. É dar 50% do seu salário, né? Você vai... Mas tudo que o homem devia, presta atenção. Tudo que o homem devia, a dívida era para Deus. Quando Cristo vem, ele vai na cruz do Calvário. Cristo paga por toda a humanidade ali na cruz o que todos nós devíamos. E nos justifica. Agora eu vou falar uma coisa que você pode estremecer. Ele não pagou pelo passado e pelo presente. Ele pagou por toda a minha dívida. Ele pagou pelo meu passado, pagou pelo meu presente e pagou pelo meu futuro. Até o último dia da tua vida neste planeta, preso nesse corpo de carne, sujeito às paixões da carne. Todo erro que você possa cometer, Cristo já pagou por toda a tua existência. Ele te justificou. Você acredita nisso? Então tudo que precisava ser pago, foi pago na cruz. Então Paulo no capítulo 4 ele vai pegar o pai da fé e vai mostrar que Abraão, para dar exemplo disso que eu estou dizendo, vai dizer que Abraão não foi justificado por nada que ele fez. Abraão não foi justificado porque ofereceu Isaac, Deus devolveu Isaac, no fim o sacrifício que ele foi fazer não se completou. Abraão não foi justificado porque deixou a sua parentela, foi para um lugar sem saber para onde ia. Abraão não foi justificado por nada que ele fez. Abraão foi justificado porque um dia ele acreditou em Deus e Deus o justificou. Então Paulo vai usar esse exemplo no capítulo 4 e no começo do capítulo 5, dizendo que o homem não tem uma obra para ser justificado diante de Deus. Paulo vai explicar que toda obra que o homem possa fazer, por mais bonita e religiosa que seja, quando chega diante de Deus, chega manchada pela carne, porque a fonte é um homem defeituoso, e tudo que nós produzimos pode ser muito bom no nível do homem, mas a nossa melhor obra, quando chega diante de Deus, ela chega defeituosa, porque é produzida por defeituosos. Ela não chega perfeita, então ela é imprestável. O homem não tem nada que ele possa fazer em questão de obras que ele justifique diante de Deus. Então Paulo começa a explicar isso, levando como exemplo Abraão e mostrando que Cristo nos justificou, tirou a penalidade, tirou a culpa, tirou a dívida de cada um de nós e nos tornou inocentes diante de Deus, no capítulo 4. Aí o capítulo 5 começa: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Mostra que nós temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, justificados pela fé. Nós entramos na graça, pela fé, temos acesso a essa graça pela fé. Ele vai explicando tudo que Deus está fazendo. Repare o que eu estou te dizendo: o homem não fez nada, só Deus fez. Aí ele vai trabalhando. Quando chega no capítulo 5, onde nós já estamos, ele vai fazer um paralelo do versículo 12 ao versículo 21, não precisa ler. Ele vai mostrar que por Adão entra o mal, estraga a raça humana inteirinha, estraga todo mundo. Agora ele vai mostrar que agora, quando Cristo vem, tudo que Adão estragou, Cristo consertou. E ele vai dizer: onde abundou o pecado, onde abundou o estrago
estrago, quando Cristo vem, superabundou a graça. Então ele vai mostrar o que no capítulo 5, no versículo 12 em diante? Que o pecado veio e pegou toda a raça humana e o mal ficou aqui. Quando Cristo vem, toma esse mal todo sobre ele e cobre todos com a sua graça, com o seu perdão, com o seu amor, com a sua misericórdia. Fez totalmente o inverso daquilo que Adão fez. Quando você vai entrar no capítulo 6, ele mostra o verdadeiro batismo. Ele mostra que nós, através da morte de Cristo, fomos mortos para o pecado através de Cristo na cruz. Isso eu quero ler para você. Não precisa folhear, só escuta. Capítulo 6 ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Aí ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Nós morremos para aquela coisa chamada pecado, trazido por Adão. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados onde? Na morte. Olha o que ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse é o batismo de Cristo, o sepultamento, inclusão na morte dele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós numa vida nova. Depois ele diz, versículo 5: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado. O que ele está dizendo nesse capítulo 6? Que todos nós, quando Cristo foi para a cruz, nós somos incluídos naquela morte. Nós somos sepultados na morte dele. Nós morremos para a lei, sepultados. Este é o verdadeiro batismo, sepultamento na morte, a nossa inclusão e sepultamento na morte. E depois ele chega no capítulo 7, o capítulo extraordinário. Ele vai mostrar que através do corpo de Cristo nós morremos para a lei, fomos libertos do Velho Testamento. Por isso que eu falo, toda a igreja hoje que só vive no Velho Testamento, ela vive no judaísmo. Pode ver que as campanhas, votos, sacrifício, é tudo do Velho Testamento. Eles não passam pela cruz. Eles não sabem que a nova aliança, o Novo Testamento começa na cruz, quando Cristo está consumado, derramando o sangue da nova aliança ali, e ele morre. Dali para frente que começa a nova aliança. Toda igreja que fica presa no Velho Testamento, aquilo é a história do povo judeu, aquilo é viver debaixo da lei, debaixo do judaísmo, não tem nada a ver com o evangelho. A igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe, porque era judaísmo, história do povo judeu. Quando Cristo vem, em Mateus 16, ele fala pela primeira vez a palavra igreja, e fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quem não souber essa diferença está enrolado, porque ele vive mais no Velho Testamento. Aí vem no versículo aqui, olha a cabeça de quem está no Velho Testamento, eles não entendem nada. Uma hora Deus liberta, outra hora o diabo pega, outra hora Deus entrega, outra hora Deus mata, uma hora Deus levanta, depois Deus derruba. É aquela mentalidade da velha aliança, não passa pela cruz. A igreja que não prega depois da cruz, não ensina o que aconteceu depois da cruz, ainda está cega. E quem está lá dentro está com a cabeça assim, ó, não entende mais nada. Eu sei o que estou dizendo. Está entendendo isso ou não? Capítulo 7, Paulo mostra que através da morte de Cristo na cruz, nós morremos para a lei, fomos libertos do Velho Testamento, libertos das ordenanças, libertos da lei. Olha o versículo 6 do capítulo 7 que ele fala: agora libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então Paulo fala nesse capítulo 7 que fomos libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. No capítulo 7, versículo 7 até o 24, 25, ele começa a falar das nossas duas naturezas. O conflito que a gente tem do homem interior com o homem exterior, esse conflito que você tem duas forças dentro de você, uma pende para o mal, outra pende para o bem. Depois ele explicar isso, ele fala, mas ainda que você passe isso, ele começa o capítulo 8. Não existe nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
nos libertou da lei, a lei de Moisés, da lei do pecado e da morte. Então ele começa dizendo que não há mais condenação para quem está em Cristo. Nós somos libertos da lei da condenação da velha aliança e postos na lei do Espírito da vida, totalmente diferente. Nós não somos mais condenados. E ele vai dissertando e explicando sobre isso, até que ele chega nesse versículo onde nós lemos, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo tem tudo isso em mente. Paulo tem tudo em mente da justificação, do perdão, da libertação da lei, da justificação pela graça. Depois que ele vê tudo isso que nós falamos rapidamente por cima, então ele faz essa pergunta: o que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer à vista de tudo isso que está escrito nos capítulos anteriores? É tão maravilhoso, é tão grandioso. O homem não tem participação de nada disso. Ele não fez nada. Tudo Deus fez a favor dele. Que direi à vista dessas coisas? Ele chega a uma conclusão e responde: olha, depois de tudo que eu entendi, se Deus é por nós, por que Ele é por nós? Porque Ele fez tudo aquilo que está escrito nos capítulos anteriores. Se Deus é por nós, o que vai se levantar e ser contra nós? Presta atenção. Deus é por você? Você é um filho salvo, sim ou não? Na nossa cabeça foi posto assim: Jesus está aqui com 50% do poder. Ali está um demônio e o diabo com 50% de poder. Aí você olha para Jesus aqui, você vê o Jesus do quadro, uma mãozinha fina, cabelinho assim, né? Aí você olha para o diabo aqui, você vê um cara musculoso, tatuado um garfo no braço, e tem uma mesa aqui para os dois dar a mão e tirar um braço de ferro. Foi posto isso na nossa cabeça. Então o diabo está aqui, ó, com um baseado na boca, doidão assim, ó, com aquele zóio vermelho, né? Só para você entender o quadro. E tem um Jesus aqui, branquinho, fraquinho assim, ó. Olha na mãozinha dele, só faltou ter um esmaltezinho. Aí os dois pegam, né? E o diabão está lá, e o Jesus fraquinho, suando, quase perdendo a luta. É isso que foi posto na nossa cabeça. O diabo, Jesus faz e o diabo desfaz. Jesus liberta, mas vem o diabo, pega de novo. Não é isso. Por isso que dentro das igrejas entra esse culto da macumba. Demônio manifesta, demônio disso, demônio daquilo. Só vê diabo dentro da igreja. A igreja que é um lugar para ter Deus, ele só vê em demônio, porque isso está posto na cabeça deles. Agora Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Olha eu falando rápido, comendo as palavras, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é todo poderoso, ressuscitou dos mortos, quebrou o poder da morte. Tudo está dominado por Ele. Entendeu não? Né? Mas no falso evangelho o diabo é um personagem terrível. Ele manda em todo mundo. Tinha até alguém da televisão que falava assim: quem quer dar testemunho depois da oração forte, né? Se você não testemunhar, ele falava assim: o diabo vem e vai anular o milagre. Que é isso, gente? Que é isso? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você já enxergou a grandeza de Jesus Cristo? Poderoso, gigantesco, glorioso que Ele é. Já enxergou ou não? Hã? Se Deus é por você, presta atenção, tua cabeça fica assim, ó, com o evangelho do medo. O evangelho que corre hoje nas igrejas é o evangelho do medo. Eu não precisaria falar isso, mas vou falar de novo. Trouxeram a macumba, feitiçaria, espiritismo para dentro da igreja. Trouxeram banho de descarrego, água, sal grosso, rosa ungida, a macumba, trouxeram para dentro da igreja. E prega esse evangelho feiticeiro, macumbeiro, que é demônio para todo lado. As pessoas ficam aterrorizadas, destruídas, com a mentalidade destruída dentro da igreja, porque não aprenderam o verdadeiro evangelho da graça de Deus e não sabem o que é o poder de Deus. Agora, depois que Paulo entendeu tudo aquilo, ele faz uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra você? Você tem medo do diabo? Você não acredita em Hebreus 2,14? Para isso, ou melhor, os filhos têm
participação comum de carne e sangue. Desses também ele participou para que por sua morte destruísse, aniquilasse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então Deus é por nós. Olha, talvez você tenha repetido isso 5.000 vezes e não sabe o que está falando. Depois que Paulo viu todas as bênçãos, tudo que foi feito nos capítulos anteriores, ele fala: o que eu vou dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Se Deus é por você, quem que vai ser contra você? Pare de ser supersticioso. Pare de achar que tem um demônio no telhado, outro na janela, outro no carro. O católico sai de casa, sai assim. O crente sai assim, onde por cima, onde por baixo, está amarrado. Ele sai pior que o católico, com medo. Com medo. Ainda leva um pouquinho de óleo para passar na testa no metrô, para se proteger. Não conhece a grandeza de Deus. Não conhece a grandeza de Deus. Então Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora chegou naquilo que eu quero falar com vocês. Aí ele diz: você entende que Deus é por você? Você entende que existe um poder de Deus a seu favor? Não é uma coisa emocional. Esse poder de Deus não é abaixar calamacaia, não é isso. Vocês visitantes, não ficam impressionados não. Cansei dessas falsas línguas, né? O pastor fala roborô, todo mundo rabará, né? É a mesma coisa. Não tem mais inspiração essas línguas falsas, né? Walter, não corta isso aí no vídeo, hein, Walter? Agora, por falar isso, esqueci que estava falando, tá vendo só? Hã? Hã? Eu ia falar versículo. Qual que é? Não sei nem. Ah, sim, isso, obrigado. Aí tá aí os meus amigos aí. Então ele fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou o seu filho por todos nós. Sim ou não? Agora, presta atenção, você tem que entender, eu falo isso direto aqui. Porventura não nos dará. Olha, se ele é por nós e não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora vem a pergunta: porventura não nos dará como? Graciosamente com quem? Repare bem, não é uma coisa isolada de Cristo. Ele vai nos dar juntamente com Cristo. Deus não faz nada isolado de Cristo. Ele não faz nada deixando Cristo de lado e faz coisas isoladas. Não. Ele faz tudo através de Cristo. Não dá para pôr Cristo de lado. Deus não está numa rosinha ungida, num olhinho ungido, nesse monte de sal grosso, porque isso aí não é Cristo, isso é uma feitiçaria. Deus não age por meio disso. Não interessa esses falsos testemunhos programados na televisão. Não me interessa isso. Deus, ele faz tudo através de Cristo. Sem ele, Deus não faz nada à parte. Nós precisamos entender isso. Então ele diz: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará como? Gratuitamente. Está escrito isso aí na sua Bíblia, graciosamente. O que é graciosamente? Gratuitamente. Agora repare bem, ele vai nos dar com o filho. Não é separado de Jesus, não é através do apóstolo, não é isso. Ele nos dará gratuitamente com o filho. É um pacote de coisas, Jesus e as coisas. Como que ele vai dar? Gratuitamente com o filho. É a pergunta: todas as coisas. Então eu preciso entender, isso é a chave. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Nada tem custo, nada se cobra. Você entende ou não? Deus não pede nada para te dar alguma coisa em troca. Ele fazia isso na velha aliança, na lei. Na lei tudo era por obras. Depois que Cristo vai à cruz e o véu se rasgou de alto a baixo, tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Não tem custo. Não tem custo. Dinheiro não compra Deus.
envelope não compra Deus, dízimo não compra Deus, campanhas financeiras não compram Deus. Isso é o falso evangelho, o evangelho da mentira, que as igrejas da mídia fazem diariamente isso. Deus não se move por dinheiro, quem se move por dinheiro é o homem. Acredita nisso ou não? Agora, qual o quadro que você vê hoje? Você vê um quadro que se diz evangélico, que Deus se move por dinheiro. Toda campanha é acompanhada por envelopes, toda vigília é acompanhada por envelopes. Tudo que se faz na igreja é envelope, é carnê, é associado, é sacrifício, é dar isso, dar aquilo, e dar, e dar, e dar, e dar. Não para de dar. Tudo ligado ao dinheiro, 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 dinheiro. Não é esse quadro que você vê, sim ou não? Você vê o evangelho paralelo, que tudo custa alguma coisa, que tudo tem um preço, que tudo você tem que dar, tudo que você tem, se quiser ser abençoado por Deus. Mas o que esse texto diz? Porventura não nos dará como? Gratuitamente, graciosamente, com Ele vai nos dar o quê? Todas as coisas são todas as coisas. Então uma coisa que nós temos que entender, vamos lá agora, Efésios capítulo 1. É que todas as bênçãos que Deus tinha que nos dar, Ele nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual, aonde? Nas regiões celestiais. Agora, repare bem essa palavra, em Cristo. Como eu já disse, Deus não faz nada à parte de Cristo. Tudo que tinha que ser feito para a humanidade, para mim, para você, tudo que Deus tinha que dar para cada um de nós, Ele foi dado como? Em Cristo. Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em tudo que Deus tinha que nos dar, nos foi dado gratuitamente, já nos abençoou em Cristo. Agora, nem sempre essas bênçãos estão de acordo com a minha avareza, nem sempre essas bênçãos são de acordo com a minha cobiça, com os meus interesses humanos, com aquilo que eu quero ter, com essa mentalidade de evangelho de prosperidade, que todo mundo seja rico, e não vai ser. Agora, que Deus que tinha que dar tudo que Ele tinha que dar para mim e para você, nos foi dado em Cristo. Agora, como é que eu vou descobrir isso? Quando eu começo a ter clareza sobre o evangelho da graça de Deus, começo a entender o evangelho da graça de Deus. Então vou descobrindo as riquezas que existem no evangelho, que já nos foram dadas. Eu vou descobrindo aquilo que já foi feito por mim. Eu vou entrando nessa graça de Deus e descobrindo aquilo que Deus já me deu gratuitamente. Muitas vezes aquilo que já me foi dado é bem diferente daquilo que a igreja organizada propõe a dar para o crente. Agora, tudo que Deus tinha que dar já nos foi dado. Agora, até onde você enxerga isso? Repare bem, olha. É que nem você vai à praia e você vai entrando no mar, começa a água no pé, você vai subindo, vai chegando no joelho, e quanto mais você vai se afundando, aquilo vai subindo. Chega num ponto, se você não souber nadar, é melhor voltar. Mas não para por aí. Quanto mais profundo você for entrando, mais fundo você vai chegando. Você entende? É assim aquilo que Ele já nos deu. Eu preciso enxergar na palavra, entender, e aí eu vou entrando. Não é uma coisa instantânea que acontece em 1 minuto 100%. Deus é sábio. Na medida que eu vou entrando, enxergando, descobrindo e crendo, nessa mesma medida que essa bênção vai chegando a mim, eu vou descobrindo. É que nem uma criança que não sabe andar, no começo é só colinha, ela fica daquele jeito,
Mas depois ela descobre que consegue andar, dá 2 passinhos. Por enquanto tem medo, segura a mão da mãe, aí cai, chora. Mas com o tempo ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo que consegue andar. Daqui a pouco está correndo, subindo nas coisas, descobriu aquilo que não entendia. Então tudo que Deus tinha que dar para cada um de nós já foi dado. Agora eu preciso ir entrando e vendo as coisas que o Evangelho já me deu, que Cristo já fez por mim. Essa é a nossa riqueza. E quanto mais eu entro, mais eu vou entender esse versículo. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A gente está aqui, ó. Deus, faça isso, faça aquilo. E Deus fala assim: você não entrou, você não viu que coisas que você está falando já foram feitas. Só que não se manifestaram na sua vida, que você nunca entrou nisso. Você está gritando aqui, ó, olhando para um lado. Mas no Espírito, nas regiões celestiais, isso já te foi dado, mas você nunca enxergou. Você está lutando. Sendo que Cristo já te deu tudo isso como gratuitamente. Então essa graça de Deus afronta o sistema. Essa graça de Deus, que Deus deu tudo de graça e não cobra nada, ela desmonta esse sistema evangélico. Ela desmonta a doutrina da falsa prosperidade. Ela desmonta, porque quando a pessoa descobre que tudo é dado de graça, que Deus não se move pelas coisas que ela dá. Se ela dá, porque ela entende a obra de Deus. Se ela dá uma oferta, contribui com a obra de Deus, não é para alcançar coisas, é porque ela entende o que é evangelho. Ela entende que a obra precisa caminhar, que tem um custo para se pregar evangelho. Tudo tem custo. Então quando ela contribui, ela tem uma visão do que é evangelho. Então ela contribui porque ela sabe que é evangelho. Ela sabe que isso vai alcançar as pessoas. É um fruto de quem nasceu de novo. Não para ser próspero, mas para se tornar um cooperador da obra de Deus. Isso trará benefícios na vida dela. Mas tudo, olha, o Evangelho da Graça desmonta o sistema evangélico, desmonta. Quando você vê esses pregadores da televisão, pregadores de prosperidade, que tudo é dar para eles, tudo é dar para eles. Fala a verdade, você vai entender isso. Você vai numa igreja que só se fala em dinheiro e explora o povo. O Evangelho da Graça desmonta todo esse esquema. O Evangelho da Graça desnuda toda essa corrupção e essa política que existe na igreja. O Evangelho da Graça desnuda essa igreja organizada que ficou corrompida, desnuda, põe tudo para fora. Quando você entende, você é liberto de tudo isso. Você é liberto de tudo isso. Porque tudo da parte de Deus para o homem é o quê? Dado como? Gratuitamente. Será que você enxerga isso comigo? Tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça. É como ar. A criança nasce, estava lá no ventre da mãe, nasce. A primeira coisa que ela faz é respirar. O ar é dado para ela como gratuitamente. É um direito de nascimento. Se ela respira, tem o ar dado gratuitamente, provido por Deus para ela respirar e viver. Está bem claro isso na sua mente? Então, pastor, quer dizer que toda essa coisa que tem custo, essa coisa que tudo tem um preço, essa coisa que eu tenho que pôr um dinheiro no envelope, que se Deus não vai me abençoar se eu não fizer isso, quer dizer que Malaquias 3 lá, que fala, roubará o homem a Deus, aquilo é lei, aquilo acabou na cruz, aquilo é exploração, acabou na cruz, era para o povo judeu, aquilo não faz parte da nova aliança. Quer dizer que toda essa prisão que põe na nossa cabeça, essa imposição, esse controle, esse jugo, essa cobrança, quer dizer que tudo isso no Evangelho da Graça não tem? Não tem, porque tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Isso é o sistema que impõe. Acredita nisso? Ah, que bom, Senhor, que bom ser livre, que bom ser livre. Você entende isso ou não? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos trabalhar mais na palavra de Deus. Atos capítulo 20, vamos lá. Atos 20.
Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. E ele está aconselhando os presbíteros da igreja. Ele fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, no versículo 28. E no versículo 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida, presta atenção, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, isso no meio do rebanho, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, olha como Paulo ensinava. Para aí um pouquinho. A coisa mais importante da igreja não é louvor, não é como se dança, não é louvor, olha, não é louvor. A turma pôs o louvor num lugar que não é verdadeiro. Procura no Novo Testamento, eu sei que a turma se escandaliza de eu falar assim, procura no Novo Testamento alguma coisa sobre louvor. Você vai encontrar no Velho Testamento, no templo, aquelas coisas, mas procura no Novo Testamento, procura se Paulo, sabe o que Paulo falou do louvor? Ele falou assim: não enche a cara de vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais, só isso. E depois Jesus ia para o Monte da Oliveira, eles cantaram um hino e foram. Só tem essas 2 coisinhas que falam de cantar. Você entende? Mais nada. Mostra a direção de louvor, o que fazer com louvor, como é, como não é. Mostra isso na nova aliança. Não tem, gente. O louvor não é mais importante. Quem dança não é mais importante. As festas da igreja não são mais importantes. A coisa mais importante da igreja não é, ou melhor, esses teatros que se fazem, tudo é muito bom, muito bonito, mas não é o mais importante. A coisa mais importante da igreja é o ensino da palavra de Deus. Ensino. Não é só aquele culto que fica receba, receba, receba. Isso é besteira. É besteira. A pessoa está lá e é ignorante do evangelho. A coisa mais importante é ensino da palavra de Deus. Mas não é aquelas coisinhas que já vêm lá, não sei de onde, tudo cabeça feita. Não é. Não é isso. As revistinhas. Não, você pegar cada carta de Paulo, presta atenção, cada carta de Paulo, ensinar, versículo por versículo, parte por parte, destrinchar o que é o evangelho. Todo crente tem que saber o que é o evangelho. A maior parte só fica no Velho Testamento, não sabe nada das cartas de Paulo, nada. Sim ou não? Sim ou não? O que Paulo fazia? Ele ficou 3 anos e meio, presta atenção, fazendo o quê? Olha lá, versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos, se lembre que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar cada um de vós com lágrimas, né? O que ele fez durante noite e dia? Admoestava e pregava, ensinava e mostrava, noite e dia. Agora pois encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça. Encomendo-vos o quê? A palavra da sua graça. Essa palavra tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então o que Paulo disse? Olha, eu vou partir, mas no meio de vocês aí, esses juntinhos de vocês, vão se levantar homens, falando coisas pervertidas para roubar os discípulos atrás deles. Entende isso que eu estou dizendo ou não? É o que mais você vê nos dias de hoje, a perversão. O que mais você vê nos dias de hoje é a perversão. Há mais de 40 anos atrás, quando eu encontrei Jesus, a igreja não era assim. Não era assim, era honesta. Não tinha malandragem, não tinha política enfiado lá dentro. Não tinha, a coisa era séria, era justa. Mas você vê agora, virou uma confusão, politizou a igreja. E tudo em volta do sacrifício, voto, campanha, propósito. Você enxerga isso ou não? Segunda carta de Pedro, vamos lá. Segunda carta de Pedro.
Você já sabe até onde eu vou ler. Capítulo 2. Vamos ler versículos 1 a 3. Leia com atenção. 2 de Pedro 2, 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Repare bem. Ele está falando isso para a igreja. Ele não está falando quem está lá no mundo não entende nada. Ele está falando isso para a igreja, para o povo que está ali. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Presta atenção. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que eles farão? Haverá falsos mestres, vão introduzir heresias destruidoras, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Agora presta atenção nisso. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não vão ser poucos que vão seguir. Não vão ser poucos que vão seguir. Muitos. Sabe o que é muitos? Muitos seguirão a sua prática libertina. Às vezes você fala assim, mas como que essa pessoa não entende o evangelho? Ela tem prazer em viver no meio de uma mentira. Sabe que está sendo explorada e não tem reação para se libertar. E está fazendo de um apóstolo, seja lá quem for, um ídolo da vida dela. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, são muitos, meus irmãos. E o que mais ele diz? Muitos seguirão suas práticas libertinas lá, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Lá. Também movidos por avareza, são avarentos, farão comércio de vocês, farão comércio com a fé de vocês, vão comercializar a fé, comercializar o evangelho. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Vão comercializar o evangelho para essa gente. Eles são avarentos. É uma forma de comércio. Olha, você dá isso que Deus vai te dar aquilo. Você dá o teu tudo, encosta Deus na parede e Deus é obrigado a te dar alguma coisa. Você dá sua casa, seu carro, que Deus vai ficar sem. Vai ficar sem. Olha o que ele diz. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Agora, olha bem como isso é real nos dias de hoje. Você é crente, a primeira coisa que ele vai dar dinheiro para o pastor. Para eles, todo pastor é ladrão, todos enganam todo mundo, não quer nem saber de evangelho. Por quê? Porque vê essa gente na televisão, precisa de 5 milhões, precisa de 5 mil com 500 reais, precisa de 2 mil pessoas, o tempo todo, sim ou não? Aí aquele que não entende nada vê isso e pensa que evangelho é essa coisa falsa, pensa que evangelho é essa exploração, pensa que evangelho é isso, mas evangelho não é isso. Isso tem manchado o evangelho, mancha o evangelho essas coisas. Entende ou não? Na mente deles, todo ladrão é pastor, toda igreja é um monte de tonto. É verdade que só serve para dar dinheiro para pastor. Essa gente cria essa mentalidade. Vou ler de novo. Muitos seguirão essas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. Olha, eu sou pastor, eu falo aqui para vocês. Eu poderia inventar coisas, presta atenção. Poderia bolar assim na minha cabeça, vou precisar arrumar um dinheiro. Já sei, vou chegar na igreja, vou jogar uma coisa assim, pega um texto bíblico, porque eles fazem assim, presta atenção. Eu sei que eles fazem assim. E vou falar com uma certa euforia e gritar e até dizer que Deus me revelou isso. Eu vou conseguir que alguém dê mais isso, alguém dê mais aquilo. Eu vou conseguir arrancar pelo menos um valor a mais da turma. E vou ficar em cima. Eu crio uma situação que é uma mentira.
Eu tenho uma segunda intenção no coração. Aquilo que eu estou falando é da boca para fora, porque a intenção aqui dentro é mentirosa. Eu sou pastor, eu prego. Eu sei que eu poderia fazer isso, mas o verdadeiro servo de Deus tem que falar a verdade. Ele não pode usar de segunda intenção. Ele tem que ser honesto diante de Deus e diante dos homens. Ele tem que falar a verdade. Não tem segunda intenção. Não tem jeitinho brasileiro, entende ou não? Não tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, porque senão está desqualificado diante de Deus, não serve mais para nada, é alguém que Deus já pôs de lado, se tornou mentiroso e enganador. Nossa, estou me exaltando hoje aqui. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, vão falar do caminho. Isso aí é tudo um monte de... Esse negócio de evangelho, esse negócio de Bíblia é tudo bobo. Dá dinheiro para pastor, fica dando carro, fica... Olha, eu conheço uma vizinha que foi lá, fez a campanha, deu o carro todo, agora está numa miséria lá, foi enganada, vão zombar dela. Quantos você conhece que deu tudo que tinha e não deu em nada e está pobre, empobreceu? São muitos. E zombam. Por causa dele será infamado o caminho da verdade, e também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? Você quer enganar uma criança, né? A criança não quer fazer aquilo, aí você fala assim, vamos fazer o seguinte, né? Chega daquela forma encantada para a criança, né? Se você fizer isso que o papai está mandando, eu vou levar você para tomar um sorvete. Aí a criança, ela só vê o sorvete, né? Aquela ranheta vibrazinha que estava lá, muda na hora, não muda? Aí você ilude ela com aquilo, não ilude? Isso é uma palavra fictícia, criar uma ilusão na cabeça da pessoa, criar uma coisa, sabe? Criar uma coisa como se fosse verdade. Olha, Deus me revela que você, mulher que precisa se casar, que se você fizer uma oferta, vocês estão entendendo? Olha, te garanto que vai aparecer o Shazam. O que é uma palavra fictícia? É criar uma ilusão na cabeça da pessoa. Presta atenção. É isso que mais essa gente ouve, mais essa gente faz pela televisão. É criar uma ilusão, vai trabalhando numa ilusão. Olha, não vou falar que tem aqui uma irmã que ela caiu numa palavra fictícia. Tempos atrás não apareceu na televisão que quem desse uma oferta de R$900 e ganhasse uma Bíblia, tinha uma unção de prosperidade sobre o cara que estava lá, que toda essa unção de prosperidade está sobre mim. Quem fizer essa oferta de R$900 vai ganhar uma Bíblia e Deus vai te prosperar. Você não viu isso na televisão? Olha a palavra fictícia. Eu não vou falar quem é, não. Essa irmã fez isso com o maior bom coração, foi iludida. Não vem essa tal de prosperidade. Você está entendendo que é palavra fictícia? É trabalhar na cabeça da pessoa, levar ela a uma ilusão. Uma ilusão, no fim ela fica tão iludida com aquilo que ela acaba obedecendo e fazendo o que você quer. Isso é uma palavra fictícia. Olha como Pedro fala. Olha lá que ele fala. Também movidos por avareza, o que move eles não é o Espírito Santo, não, é a avareza. Farão comércio de vós com palavras de ilusão, para eles o juízo lavrado a longo tempo. A longo tempo, deixa, o tempo vai passar, mas o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem que correr rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Naquele tempo do apóstolo Paulo já estava acontecendo essas coisas. Naquele tempo. Versículo 17. Ele diz assim, vamos ler desde o 14, que é um texto muito importante, é estar em Cristo. Ele fala: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte, para a morte,
para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aí ele fala, porque nós não estamos como tantos outros fazendo o quê? Mercadejando, fazendo comércio com a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus e com sinceridade da parte do próprio Deus. Naquele tempo de Paulo já tinha quem estava comercializando o quê? A palavra de Deus, comercializando a palavra de Deus. Vocês estão vendo que isso é sério? Sim ou não? Vamos mais para frente, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Só mais esse texto e depois a gente encerra. Aliás, segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, não é Coríntios não. Nós saímos dele. Capítulo de número 4. A partir do versículo 3. Ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então eles não vão suportar a sã doutrina, eles vão se cercar de mestres, conforme as coisas que eles cobiçam, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que é uma fábula? De vez em quando você não vê um filme ou um desenho que os animais, eles se vestem como seres humanos e falam como seres humanos, né? Então aparece o cachorro vestidinho lá, o gato com uma botinha vestido como ser humano, ele começa a falar como ser humano, né? Mas os bichos não falam, isso não existe, existe? Então isso que é uma fábula, é uma coisa que parece verdadeira, mas não existe. O cachorro não fala, né? Não tinha aquele, como é que chamava aqueles esquilinhos lá? O desenho dos esquilos lá, Alvin, né? Era tudo esquilo no começo, mas agora já fizeram eles parecido meninos com roupinha e tudo. Vocês já viram isso? Eles já não são mais esquilos, tem a mesma vozinha, mas a esquila já é uma menininha. Mas esquilos não se vestem de roupas, não parecem ser humanos e não falam. O que é isso? É uma fábula, o animal não fala, mas alguém faz um filme, põe os animais vestidos de gente, tudo falando, é uma fábula, é uma coisa que não existe. Fábula é isso, está dizendo o quê? Que Paulo está dizendo para Timóteo? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. Eles vão se entregar às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre gabalmente o seu ministério. Vou terminar aí, vamos voltar no texto principal. Tinha mais uns 3 textos, mas vou pular. Romanos capítulo 8, vamos lá, onde começamos? Versículo 31 e 32. Que diremos, pois, versículo 31, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vem a tônica. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora vem o entendimento do Evangelho da graça de Deus. Como não nos dará gratuitamente, graciosamente, gratuitamente com o Filho? Não é nada fora do Filho, não é nada separado de Cristo. Deus não faz nada separado de Cristo. Tudo que Ele faz é em Cristo, junto com Cristo. Cristo ainda é o caminho, a verdade e a vida. Como não nos dará gratuitamente com Ele o quê? Todas as coisas. Conclusão: tudo da parte de Deus para o homem é dado como? Gratuitamente, não tem custo. É dado para o homem como? Gratuitamente. Fala assim, amém.